Olá, povo abençoado. Vamos aqui meditar mais um pouco na palavra do Senhor. O livro escolhido hoje é o livro de João, no seu capítulo 3, no versículo 30. E diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando eu escuto esse versículo, ou quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando de que quais são os atributos que Deus usa para escolher alguém para fazer algo para Ele. E a reflexão que eu chego quando penso nisso é que Deus não está procurando os grandes deste mundo para fazer algo para Ele. E nem está em busca daqueles que se acham melhores do que os outros. Deus também não está procurando pessoas profissionais que se acham melhores em tudo que faz. Deus não está em busca de pessoas assim. Ou aquelas pessoas que se acham que, se Ele não estiver, ou se Ele não colocar as mãos, nada acontece. A Bíblia, amado, nos diz que aqueles que são arrogantes e têm um coração altivo são abominações para Ele, ou seja, para Deus. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. E aí fica evidente, amados, que se estivermos assim, ou se tratarmos as coisas com arrogância, não ficaremos impunes. Provérbios 16:5 vai dizer isso para a gente. Então, o que precisa para sermos um escolhido de Deus? Como João 3 diz, precisamos ser o menor. Precisamos ter atitudes de servos. 1 Samuel 16:11 vai relatar a seguinte questão: Samuel sai para ir a ter com Jessé, o pai de Davi. E ali ele teria que escolher dentre os filhos de Jessé o ungido de Deus, alguém que Deus já havia escolhido. E dentre aqueles que é apresentado para o profeta Samuel, ele não conseguiu achar. E aí ele faz a seguinte pergunta para o pai de Davi, Jessé: acabou-se os moços? E a resposta que ele obteve foi: não, ainda falta o menor. Ou seja, Deus escolheu o mais franzino, Deus escolheu aquele que estava sendo rejeitado pelos seus irmãos, Deus escolheu aquele que estava sendo desacreditado pelo pai, para quê? Para fazer algo para ele. Davi, é claro, sofria as amarguras, as tristezas, como eu e você sofremos no nosso dia a dia. Porém, o que chamava a atenção de Deus com relação a Davi era que Davi sempre louvava a Deus em todas as circunstâncias. Lá em Gênesis 37, há a história de um outro moço, seu nome, José. José era o mais novo dos seus irmãos, porém não era o último, pois o último era Benjamim. Mas Benjamim nessa época era um bebê de colo. E aí José, ele assume o papel do último. E ali José tinha por obrigação de fazer os piores trabalhos. Por quê? Porque ele era o último. Como cuidar de animais ou levar os alimentos para os seus irmãos. E aí a pergunta que nós fazemos é: quem é que Deus escolheu para abençoar? José, o menor. Juízes 6 vai relatar o seguinte: o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz o seguinte: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, em vez de se encher, de felicidade, ou seja, olha, Deus está falando comigo, Deus me escolheu, não. A atitude de Gideão foi: ai, Senhor meu, como posso libertar Israel? Porque o anjo foi lá para dizer que ele seria o libertador de Israel. E ele fala: como posso eu libertar Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha aí, Deus escolhendo o menor. Deus, ele está em busca, amados, de pessoas que não se importam com a posição social. Não estão se importando qual é a classe ou qual é a posição social que ele está. Deus não está em busca de pessoas que não se importam com a influência que tem, quer seja ele na política, quer seja ele na sociedade ou algo desse tipo. Deus, ele está em busca de pessoas que têm um coração puro. Deus se importa com o coração, amados. Deus se importa com as pessoas que têm coragem de fazer algo para Ele. Deus se importa com as pessoas que têm vontade de fazer ou de vencer quando se dá algo para eles fazerem. Todos esses que eu citei, eles só venceram por quê? Porque acreditaram em Deus, acreditaram naquilo que Deus estava falando. Davi, ele vence o gigante Golias por quê? Porque acreditou em Deus. José, ele venceu todas as barreiras por quê? Porque acreditou em Deus. Gideão venceu os midianitas porque acreditou em Deus. Amados, na equação matemática de Deus, menos com menos é igual a mais. Não importa se eu for pequeno, se você é pequeno, na presença de Deus, amados, ou perante os nossos inimigos, seremos gigantes, porque acreditamos em Deus. Seremos gigantes na fé, porque vamos usar a fé para chegar aonde Deus quer nos conduzir. O segundo aspecto que eu vejo aqui é que Deus escolhe os menores, sim, mas também escolhe aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão produzindo. Davi e José eram trabalhadores, pastores de ovelhas e cuidador de animais. Trabalhavam como ninguém, ou seja, trabalhavam sim, mas naquilo que ninguém queria fazer. Era um trabalho árduo, o dever de criar animais. Por quê? Porque tinha que enfrentar chuva, enfrentar o calor, enfrentar o frio e principalmente a solidão. Gideão também estava trabalhando, ele estava malhando o trigo quando o anjo vai falar com ele. Então, amados, Deus, ele está em busca, ou Deus, ele olha para aqueles que ele quer escolher, pessoas que são menores, pessoas que estão fazendo alguma coisa. Qual é a conclusão que nós tiramos disso, amados? Não importa se você tem a aparência de uma pessoa fraca, se você está sendo rejeitado ou está desacreditado pelas pessoas que você vive, que estão rodeando você, ou se a sua família é a mais pobre, não importa isso, ou se você é o menor da casa, o que importa é que Deus, ele está te escolhendo, Deus, ele te escolheu. Então, seja o menor. Quer ser um escolhido de Deus? Seja o menor. Quer seja escolhido de Deus, seja produtivo em tudo que você for fazer. Porque Deus está em busca de pessoas assim, que são servos, que estão diante dele e sabe o que ele quer e que produza sempre. Amém ou não amém? Que nesta manhã você possa olhar para você e ver que você é um homem, é uma mulher produtível, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amados.